Negócio fechado, o Fluminense já tem lateral esquerdo para a próxima temporada e também já sabe quanto vai receber pelos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. E o atacante Keno já se despediu da torcida do Atlético a caminho do Fluminense. Fluminense segue movimentando o noticiário esportivo neste final de ano de 2022, se preparando para a próxima temporada, ano importante, ano de Libertadores. Fluminense está na fase de grupos da competição internacional. O grande objetivo da próxima temporada é ser campeão da Copa Libertadores e por isso o clube vem contratando. Não sei se os jogadores que estão chegando necessariamente são os reforços que o torcedor esperava, mas Fluminense está se reforçando para a próxima temporada, fechou a contratação do lateral esquerdo, que vai ser o titular, pelo menos chega para ser titular da posição, e a gente vai falar tudo sobre isso a partir de agora, vai trazer todos os detalhes. Bom, antes vamos falar sobre o Campeonato Carioca, porque o Fluminense parece que finalmente já sabe quanto que vai receber pelos direitos de transmissão da competição, que começa já agora, dia 12 de janeiro, o Fluminense estreia dia 14 ou 15. A federação ainda não divulgou qual a data de estreia do Fluminense no Campeonato Carioca. Vai ser um sábado ou um domingo. Mas o Fluminense já sabe que terá direito a receber no mínimo 15 milhões de reais pelos direitos de transmissão da competição, enquanto que o Flamengo vai ficar com 21 milhões de reais, 6 milhões a mais que o Fluminense. Essa informação foi divulgada agora na tarde desta quarta-feira pelo jornalista Gilmar Ferreira. Ele informa que, além dos 21 milhões para o Flamengo e dos 15 milhões para o Fluminense, 16 milhões de reais vão ser divididos entre os 8 clubes pequenos do Rio de Janeiro. Vasco e Botafogo, que não aceitaram receber menos do que o Flamengo, não vão fazer parte desta divisão. Ainda de acordo com a apuração do Gilmar Ferreira, Vasco e Botafogo devem transmitir os seus jogos em seus canais próprios para os seus torcedores e devem provavelmente cobrar por isso. Enquanto isso, os outros clubes não terão pay-per-view. Este campeonato, de acordo com o Gilmar Ferreira, não terá pay-per-view. Os jogos serão todos transmitidos provavelmente em rede nacional pela TV Bandeirantes, que acerta os últimos detalhes aí do seu contrato para transmitir a competição em rede nacional. A Bandeirantes negociando a transmissão de 31 jogos do Campeonato Carioca. E isso inclui todas as partidas do Fluminense na Taça Guanabara. Por quê? Porque o Fluminense, nesse caso, né, o que vai acontecer? O Fluminense joga contra Vasco e Botafogo com o mando de campo do Fluminense. E aí faz valer o quê? A lei do mandante, né? A lei do mandante, que no caso, o Fluminense, como vai ser mandante nos clássicos, ele pode transmitir os jogos contra Vasco e Botafogo na Taça Guanabara. Contra o Flamengo tem um mando de campo, mas o Flamengo faz parte do acordo, então o jogo também poderá ser transmitido. E as outras partidas em que o Fluminense não é mandante são contra os chamados clubes pequenos, que também vão fazer parte deste acordo. Além disso, tem a questão da semifinal e da final. Se o Fluminense chegar à semifinal ou final, né, contra Vasco ou Botafogo, nesse caso, o jogo com mando de campo de um desses times não teria transmissão pela TV Bandeirantes, apenas nos canais oficiais de Vasco ou Botafogo, dependendo do adversário. Então, de acordo com o Gilmar Ferreira, esse assunto está praticamente sacramentado, com o Fluminense recebendo 15 milhões de reais. Quem já está a caminho do Fluminense já deve estar chegando no Rio de Janeiro, provavelmente na hora que você assistir esse vídeo, já deve até ter se apresentado para fazer exames médicos no Fluminense. É o atacante Keno, que se despediu da torcida do Atlético nas redes sociais. O Keno, ele fez uma homenagem à torcida do Galo, fez uma homenagem ao clube, disse que foram momentos inesquecíveis, onde ele viveu 2 anos e meio e conquistou 6 títulos pelo Atlético Mineiro. O Keno, que chega ao Fluminense para ser titular
na posição do Matheus Martins, que foi embora para o Watford da Inglaterra, que não tem 33 anos, acerta com o Fluminense por 3 temporadas. O Fluminense vai pagar 5 milhões e 600 mil reais ao Atlético Mineiro. É uma bela grana aí para um jogador de 33 anos. E para fechar esse vídeo, assunto lateral esquerda, o Fluminense finalmente acertou a contratação de um jogador para essa posição. O Netflu trouxe durante a manhã que o Fluminense negociava com o Jorge, do Palmeiras. E aí, na hora do almoço, mais ou menos, o canal Sentimento Tricolor trouxe a informação de que o Fluminense tinha fechado com o Jorge, o negócio estava sacramentado e o Vene Casagrande, do jornal O Dia, complementou a história, dizendo que o Jorge já está no Rio de Janeiro para realizar exames médicos, para acertar a parte burocrática e ser apresentado ainda hoje. Então o Fluminense deve anunciar ainda hoje, nesta quarta-feira, dia 21 de dezembro, 2 reforços, Keno e o Jorge, 2 jogadores que chegam para ser titulares do Fluminense em 2022. O contrato do Jorge com o Fluminense vai ser um empréstimo de 1 ano. O Fluminense vai pagar parte do salário do jogador, o Palmeiras vai pagar outra parte. Eu vou trazer agora números do Jorge nas últimas temporadas, né? Quem não se lembra, o Jorge, ele é formado nas divisões de base do Flamengo, onde ele apareceu muito bem, chegou à seleção brasileira inclusive, e o Jorge depois foi vendido para o Mônaco, jogou também no Porto, jogou no Santos, onde fez uma boa temporada, e eu vou trazer alguns números do Jorge agora. Em 2022, o Jorge, ele esteve em campo 24 vezes pelo Palmeiras. Para vocês terem uma ideia, é menos do que o número de vezes que o Cris Silva jogou pelo Fluminense. E a gente deve lembrar aqui que durante boa parte da temporada, o titular da lateral esquerda do Fluminense foi o Caio Paulista. Então vejam bem, o Cris Silva, mesmo não tendo jogado muito, ele ainda esteve em campo mais vezes do que o Jorge esteve pelo Palmeiras. Dos 24 jogos que o Jorge fez com a camisa do Palmeiras em 2022, apenas em 9 ele começou como titular. Não deu nenhuma assistência, não fez nenhum gol. O Jorge chegou no Palmeiras em 2021, ano em que o Palmeiras foi campeão da Libertadores da América. Ele tinha sofrido uma lesão no Basel, da Suíça, uma lesão que tirou ele dos gramados durante um bom tempo. Em 2021, o Jorge também acabou não tendo muitas oportunidades na equipe do Palmeiras. Ele chegou durante a temporada, estava se recuperando, né, desta lesão e acabou também não tendo uma sequência na equipe alviverde. O melhor ano das últimas temporadas do Jorge, desde que ele saiu do Flamengo, a melhor temporada dele foi em 2019, há 3 anos atrás, quando ele jogava pelo Santos. O técnico do Santos era o Sampaoli e o Jorge, naquela oportunidade, disputou 35 partidas, fez 2 gols e deu 3 assistências. São os números do Jorge na melhor temporada da carreira dele, 2 gols e 3 assistências em 2019, vestindo a camisa do Santos. O jogador então deve ser anunciado ainda nesta quarta-feira como novo reforço do Fluminense. Chega para ser titular da lateral esquerda. Eu quero saber a sua opinião, se vocês gostaram da contratação do Jorge, se vocês aprovam a contratação do Jorge, deixem o seu comentário. E se você não é inscrito ainda no nosso canal e chegou até aqui, vai lá, faz a sua inscrição, não custa nada, ativa o sino para receber as notificações, deixe também o seu like e não deixe de compartilhar esse vídeo para que outros tricolores, mais tricolores, possam assistir a este vídeo. Meus amigos, muito obrigado. Qualquer novidade eu volto para atualizar vocês. Um grande abraço a todos, até a próxima.